Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos ao Senhor o nosso batismo, a nossa vocação batismal, pedindo a Ele que nós possamos ser verdadeiramente sacerdotes no sacerdote Jesus. Também pedindo por toda a Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, pelo nosso Bispo Dom José e Dom Fernando Emérito, também por cada uma das nossas pastorais, para que Deus possa ter misericórdia de nós no exercício da pastoral, pelo Brasil e pelas eleições, que Deus derrame seu Espírito Santo. Então peçamos o Espírito para que nos guie nesse grupo de estudo e possamos cada dia mais amar a palavra de Deus que nos vem da Sagrada Escritura. Por isso rezemos. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Leitura da carta aos Hebreus. Porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifício pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos próprios. Ninguém, pois, se atribui esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Desse modo, também o Cristo não se atribuiu a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento e, levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o Evangelho de domingo é o cego de Jericó, mas eu resolvi pegar a segunda leitura. E a segunda leitura nos domingos, ela não tem muitas vezes a ver, porque ela é lexo contínuo, quer dizer, você pega leituras contínuas e agora o que a liturgia está vendo é a carta aos Hebreus, né? Então, primeira coisa que nós vamos ver é o que é esse sacerdócio, né? A carta aos Hebreus, ela quer apresentar Jesus como o verdadeiro sacerdote, tá? O verdadeiro sacerdote. Por isso, a primeira coisa que a gente vai ver é o que a gente chama de quiasmo, tá? E esse quiasmo é como se divide o texto. Então, A, B, C, C,
D-A. Tá? Se nós pegamos o primeiro versículo, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Se nós vamos lá no final, no versículo 9 e 10, e tendo aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem aí de Melquisedeque. Sabe, no versículo 2, sabe ter compaixão. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Então esse oferecimento, por isso deve oferecer sacrifício. Nós pegamos lá no versículo 7 e 8, o qual nos dias de sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, ofereceu súplicas aos que para livrar da morte, tendo ouvido por causa da sua reverência. Ainda que o filho aprendeu veio a ser autor da salvação, ainda a obediência por meio do que sofreu. Então vamos lá. Primeiro, o que tem no A aqui? Tá? Então ele é tirado do meio dos homens, tá? Para oferecer, certo? O que está lá aqui, versículo 1 e 2. Aqui você pega no 9 e 10, o que ele fala? Para a salvação. Tá? Então a mesma coisa. Então aqui, o começo, ele fecha aqui. Deu para entender o que eu estou falando? Não. No versículo 1 e 2 vai falar dos sacerdotes no geral. Eles são tirados do meio do povo para oferecer sacrifício em benefício do povo, certo? Jesus é sacerdote para a salvação dos homens. Aqui e aqui. Vamos pegar no B, a mesma coisa. Como as coisas se comunicam aí. Os sacerdotes, eles oferecem pelos pecados e participam da miséria humana, tá? Então eles oferecem sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelos próprios. Então no versículo 3, então ele oferece pelos pecados, para o perdão dos pecados. Tá? Então a gente pega lá no versículo, lá embaixo, no versículo 7 e 8, o que Jesus faz? O qual nos dias de sua carne tem oferecido com grande clamor, lágrimas e orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua reverência, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Então, ele oferece também. O que ele oferece? Oi? Não, ele oferece em meio de clamor e lágrimas. Tá? Esse é o sacrifício dele, certo? Se a gente pega o versículo 4, ninguém deve atribuir-se essa honra senão que foi chamado por Deus como Arão. Então, Arão, ele é chamado e investido como sacerdote. Tá? Bom, primeiro aqui se comunica com aqui. Vamos lá. No versículo 5. Deste modo também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote,
mas foi aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E no sexto, como diz outra passagem, tu és eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus também é chamado e investido como sumo sacerdote. Mas aí, segundo a ordem de Arão? Não. E é isso o tema aqui hoje. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. Deu para entender, gente? Então é uma estrutura de texto que as pontas vão se cobrindo até chegar no centro. O centro é: Arão foi chamado e investido por Deus. Jesus foi também investido e chamado por Deus. Deu para entender? Como o texto aí está dividido? Tá? Sim ou não? Sim. Vamos lá então. Agora vamos destrinchar a coisa aí. Por isso o texto ele é dividido em duas partes, né? Que fica bem claro. Essa primeira parte aqui é o papel do sacerdote. Tá? Aí na ordem de Arão, tá? A segunda parte, este papel aqui é aplicado a Cristo, tá? Então o que é dito aqui do sumo sacerdote, que vai do versículo 1 até o 6, está aqui do 7 ao 10, tudo que está aqui se aplica a Jesus. Se aplica a Jesus. Tá? Passo a passo, o texto vai fazendo isto. Para provar o quê? Para provar que o cristão, ele tem templo, altar e vítima. E ele tem templo, altar e vítima, portanto ele tem um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é não mais um monte de sacerdote que fica todo dia, mas é um só, que é Jesus. Tá? Que entrou no santuário eterno, que é o próprio céu. Ficou claro? Tá? Então vamos lá. Então lá no versículo 1. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Então, na sua miséria humana, congênita ao sacerdote, nasce assim, né? Nasce com a sua capacidade de acolher com compreensão e tolerância as situações de pecado que são fruto da ignorância ou da fraqueza humana, tá? Então ele é tirado do meio do povo, como vai dizer um pouco antes aqui, tá? Versículo 14 do capítulo 4, que é o prelúdio para entrar aqui, por isso que fala por quanto aí, essa conclusão. Temos, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, diferente dos sacerdotes, ele não tem pecado. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça com ajuda oportuna. Aí vem o 5. Porquanto todo sumo sacerdote. Ele estava falando de Jesus como um sumo sacerdote misericordioso. Quando entra no 5, só tem que lembrar que na Bíblia no original não tem divisão de capítulo. Esse porquanto todo sumo sacerdote, o que ele está fazendo? Agora eu vou comparar. Chega lá no 5. Desse modo também Cristo. Então ele pega, descreve o que é o sumo sacerdote,
para depois aí ele fazer a mesma coisa. Por isso o versículo 2. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Agora, no caso de Jesus, não é assim, porque ele não tem pecado. Por isso deve oferecer sacrifício, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Então vamos pegar lá o que os sacerdotes faziam, porque aqui está falando do sacerdote aronítico, como se diz, né? De Arão. Então vamos pegar Levítico, capítulo 9, versículo 7. O livro do Levítico, ele é marcado por toda a descrição em matéria de sacrifício, sacerdote, etc. Né? 9, Levítico 9, versículo 7. Disse então Moisés a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze assim o rito da expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o rito da expiação, conforme o Senhor te ordenou. É exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Esse sacerdote, ele é escolhido no meio do povo para oferecer esse sacrifício. Primeiro, pelo perdão dos próprios pecados. Como está aqui, rito de expiação. Por ti, expiação é perdão dos pecados, tá? Por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda ao povo e faz com ele o rito de expiação, conforme o Senhor ordenou. Então, depois ele pedir perdão dos próprios pecados, ele vai e apresenta pedindo perdão pelos pecados do povo. Porque essa é a tarefa principal do sacerdote. Oferecer sacrifício, pedir perdão e discernir a vontade de Deus. Isso até hoje, padre. Então, é transferido para hoje, né? Só que é diferente, né? Aponta diretamente para o nosso sacerdote hoje, o padre. É. Padre, Tá? mas esse sacrifício que o profeta escreve em Hebreus não é o mesmo estilo de sacrifício que os judeus faziam, né? Com animais. É. É o mesmo estilo. A primeira parte é. É, porque o templo funcionava quando Hebreus foi escrito. Tá? Mas ele ainda tinha essa visão de sacrifício com Jesus no veio. Mas quem articula essa teologia agora é eles aqui. Tá? Aí ele vai falar que não é sangue de novilha, não é mais preciso. Mas o sacrifício ainda... Aí tem uma guerra, se fala se o templo já foi, mas é muito difícil falar que o templo já foi destruído quando Hebreus foi escrito, porque ele fala do modo como se o templo estivesse funcionando. É um sacrifício. Mas aí o que ele vai falar? Esse sacrifício virou caduco. O sacrifício mesmo é o de Cristo. Tá? Não é um sacrifício mais aceito. É, porque o que foi aceito, tanto que Jesus não precisa mais se oferecer. É uma vez só, Pax. É assim que a carta aos Hebreus vai trazer. O sacrifício de Jesus é único, para sempre. A carta de Hebreus Tá? é escrita quantos anos? Então, é antes do ano 70. Antes do ano 70. Foi São Paulo que Tá? escreveu? Não. Isso hoje é pacífico. Não foi ele que escreveu. E tem autores que já, quando vai falar da casa hebreus, já fala assim. Não é nem carta e nem aos Hebreus. Tá? Porque o estilo é uma homilia. Tá? E aos Hebreus também não é. Também não é. Tem gente que atribui até a Apolo a escritura disso. Como hoje tem algumas coisas que é difícil de se resolver, eu acredito que naquela época também. Porque Jesus já tinha vindo, já tinha que oferecer sacrifício. Sim. Mesmo assim, esse povo ainda... Mas pensa bem, se coloca no lugar desse autor.
o cristianismo está vivendo junto com o judaísmo ali, não separou ainda. Esse autor, ele está ali e está vendo o templo está funcionando. Tá? Ao mesmo tempo, esse autor como cristão, ele crê que Jesus é o sumo sacerdote. Por que ele escreveu isso aqui? Para exatamente provar isso. É ele que vai articular toda essa teologia, mostrando que Jesus é sacerdote. Ele é sacerdote. O interessante também que é uma pessoa vinculada ao judaísmo, porque ele não fez nada ao contrário que fez Levítico. Não. E ele tem um modo totalmente próprio de lidar com a Sagrada Escritura, né? Ele isola as palavras e vai costurando sem muito pensar como deve ser feito. Mas ele pega para sustentar aquilo que ele está falando. Tá? E esse pedaço aqui, claro que o centro lá é o capítulo 7, mas tudo bem. Mas aqui ele quer exatamente comprovar isso. Uma vez, eu caí na besteira de falar com um cara católico, lá do Shalom mesmo, né? Aí eu comentei com ele assim, falei, poxa, o bispo de Macedo escreveu a carta aqui assim, ele falou, o quê, rapaz? Não pode, se você como católico, você não pode chamar ele de bispo. Ele não é bispo. Ele pode ser não bispo para ele, para católico não. E é verdade. Mas é um título, fazer o quê? Sabe? Paciência. Vamos pegar 16:6 aí do livro do Levítico mesmo. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e o colocará diante do Senhor e por aí vai. Então, o sacerdote, ele sempre tinha que fazer isso por si mesmo, em primeiro lugar. Vamos voltar um pouquinho para trás, aí capítulo 4, versículo 3. Vê que mesmo não citando literalmente, mas é a esta passagens aqui, 4, versículo 3, que o autor da carta aos Hebreus está se referindo. É a elas que ele está se referindo. Se for o sacerdote consagrado pela unção, que pecar e tomar assim o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, com sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele, e molará diante do Senhor. Depois o sacerdote, consagrado pela unção, tomará um pouco do sangue desse novilho e levará à tenda de reunião. Ele molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário diante do Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre os chifres do altar do incenso e queimará diante do Senhor na tenda de reunião. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra à entrada da tenda de reunião. E por aí vai, tá? Então aqui vem toda a descrição de como isso deveria ser feito, tá? Também um sacrifício pelos próprios pecados. Lembrar que no caso de Jesus, obviamente, isso não aplica, né? Ele foi igual a nós em tudo, que a carta aos Hebreus mesmo afirma isso, exceto o pecado, tá? O versículo 4, mas não sai daí não, fica aí mesmo, eu vou ler lá. Ninguém deve atribuir-se essa honra, senão que foi chamado por Deus como Arão. Então, quais as características que tem aqui? O sacerdote, ele é compassivo, ele é misericordioso. Por quê? Porque ele vem do meio do povo, ele sabe que o povo sofre, ele oferece sacrifício pelo perdão dos pecados. E terceiro, ele é vocacionado a isso. Então,
ninguém deve atribuir-se essa honra, senão que foi chamado por Deus como Arão. Então vamos pegar Êxodo, que está um pouquinho para trás aí, 28, versículo 1. Farás aproximar de ti, dentre os filhos de Israel. O que é esse dentre os filhos de Israel? Então, dentro do meio do povo, você vai pegar Arão, seu irmão, e os seus filhos. Arão, teu irmão e os filhos com ele. Então, é aquele coisa de pegar a pessoa e tirar do meio do povo. É aqui que... Porque não podia falar para aproximar de ti Arão, teu irmão. Não podia falar isso. Por que a Escritura fala dentre os filhos de Israel? Por quê? Porque o sacerdote é o quê? Ele é um escolhido. Então ele é um chamado e um escolhido. Por isso que lá quando a gente lê sobre as 12 tribos de Israel, os sacerdotes eram sempre da mesma tribo. Levi. Seus filhos para que sejam meus sacerdotes, Arão, Anabade, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão, tá? Então é chamado do meio do povo. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque esse chamado aqui, como vai dizer a Loyola, exclui qualquer pretensão arrogante. É Deus quem chama para essa dignidade. Então, essas características vai ser aplicado a Jesus. Que isso que é o mais importante para nós aqui. Essa solidariedade para com o povo, tá? Para a salvação do povo. Oferecer sacrifício pelo pecado. E é chamado por Deus. É chamado por Deus. O que a carta dos Hebreus está fazendo? Ela está descrevendo isso do sacerdote para falar o quê? Jesus é sacerdote. Porque, vamos falar a verdade, para nós é óbvio, né? Mas, para nós a gente sabe, mas você pegar ipsis literis, primeiro Jesus não é nativo de Levi, é tribo de Judá. Tá? Então, ele não tem direito de ser sacerdote. Tá? Literalmente, que sacrifício ele ofereceu? Para nós, já dá para a vida. Mas se você olhar Jesus na cruz, não fica claro o sacrifício. Tá? Não fica claro o sacrifício. Então, o que Hebreus está fazendo é o quê? Eu estou pegando as características do que é um sacerdote e agora eu vou teologizar. Agora eu vou aplicar ao Cristo. A Jesus. Para demonstrar 1 mais 1 é 2, quer dizer que ele é sacerdote. É que uma imagem do sacerdócio nascido lá atrás se cumpriu no Novo Testamento em Cristo. Então ele está provando isso. Porque pessoas poderiam contestar isso aqui. Que praticamente quase sempre assim, né, padre? O Novo Testamento é o complemento do segundo, sempre. Que é a plenitude em Cristo. É uma obra só. Mas a gente podia falar de 1000 complementos. Mas aqui, quem faz isso com relação ao sacerdócio é a carta dos Hebreus. Pai, Jesus era judeu. Sim. Por que ele não era da tribo de Judá? Oi? Ele era da tribo de Levi. Não. Judá é uma das tribos. Uma das tribos. Mas a tribo de Judá, ela não é sacerdotal. Jesus não é descendente de Arão. Então, como provar que uma pessoa da tribo de Judá, que não fez sacrifício, é sacerdote? É esse exercício aqui que está fazendo. Deu para entender? Agora vamos lá, versículo 5. Interessante que é tirado do meio dos homens.
Ele, acho que eu fico imaginando para responder, porque ele, naquela época, Jesus ele era sacerdote e ao mesmo tempo vítima, né? E o sacrifício mais importante é único. Não se repete. Porque se a gente for ver, a gente tem que ler a carta aos Hebreus inteira, né? Se for fazer, porque é o tempo inteiro só isso. Né? Porque se for assim, além de Jesus ser o sacerdote eterno, é aquele que veio do céu, assumiu a natureza humana e já vai entrar nos mistérios divinos, que é um outro caso mais complicado ainda, que é o próprio mistério da cruz. Sim. O que Hebreus está fazendo? Está vendo esse sacerdote? Ele é sombra do verdadeiro. E o verdadeiro é o que Jesus é. É isso que a carta de Hebreus está falando. Que o sacerdote Deus, o sacerdote Jesus, é infinitamente maior do que todos os sacerdotes que já tiveram. É esse exercício que está fazendo. Só que isso a gente teria que fazer um curso inteiro sobre carta aos Hebreus. Aqui nós estamos pegando uma passagem para falar isso. Exatamente, por causa do sacrifício eterno, né? Sim. A morte de cruz e ressurreição. Porque se dá, padre, mesmo com tudo isso, teria que acontecer essas passagens para se chegar. Não, sim. Sim. Mas o autor que escreveu isso aqui, obviamente, ele é um gênio, né? Ele soube relacionar, ele soube trabalhar isso. Tá? E somente nessa passagem aqui é 2 vezes falando de Melquisedeque. E é o tempo inteiro falando disso. Tá? Então a estrutura dessa homilia, que é a carta aos Hebreus, ela vem realmente, o centro, é o que nós vamos ver o tema, é isso aí. Melquisedeque se sobressai porque ele foi rei? Nós vamos ver isso. É essa complexidade toda que ele puxa aqui. Tá? Vamos lá, mas vamos por parte aqui. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que está afirmando aqui? Nós acabamos de ler que Arão e seus filhos foram chamados por Deus. O que o autor está falando aqui? Jesus também. Ele não se atribuiu a si mesmo. Ele foi chamado para ser sumo sacerdote. E onde está isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é sacerdote por dignidade de filho e Messias. Então a diferença do sacerdote levítico, ele não tem pecado, e ser escolhido e nomeado sumo sacerdote de uma linha não levítica. Então ele é sacerdote, não sendo levita, e também ele não tem pecado. Jesus não precisa fazer expiação dos próprios pecados, porque ele não tem. Então vamos pegar primeiro na própria carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 5. É o que onde cita esse Salmo 2, depois nós vamos no Salmo lá, mas primeiro vamos ver, tem 2 lugares em que é citado essa mesma frase, tu és meu filho e hoje te gerei. De fato, a qual dos anjos disse Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então, a relação de Jesus com Deus, com o Pai, ela é uma relação de filho. Vamos pegar Atos 13, 33. Atos 13, 33. Pegar no 32 para ficar no começo. Quanto a nós, anunciamos a boa nova, a promessa feita aos nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá?
O que aqui está falando? Que a promessa da ressurreição se cumpre porque ele é o Filho. Então vamos lá no Salmo 2, que é de onde Hebreus também pega isso. Então ele vai falar assim: a honra de ser sacerdote, mas foi aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A pergunta que eu faço: o que isso tem a ver com ele não atribuir a si mesmo? Porque ele foi chamado. Quem é que chamou? E é isso que nós vamos ver aqui, tá? Jesus também vai citar esse salmo. Isaías 9. Não. Salmo 2, versículo 7. Mas vamos pegar o Salmo 2 desde o começo para ficar claro aí. Não, aqui acho que dá para pegar no 7 mesmo. Então, o drama messiânico aqui. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com o cetro de ferro, para um vaso de oleiro as despedaçarás. O que está acontecendo aqui? Quem é esse filho aqui? Esse filho é o rei. Esse filho é o rei. Porque havia na tradição dos reis que o rei não seria fruto de uma mulher. Ele seria fruto do próprio Deus. Deus seria o pai do rei, verdadeiramente. Tá? Vou proclamar um decreto do Senhor. Tá? Depois os rebeldes, depois o Senhor. O Messias toma a palavra, o consagrado aí, consagrando o rei sobre Israel. Deus declarou seu filho segundo uma fórmula familiar do Antigo Oriente, mas retomada já pela promessa messiânica. Receberá um sentido mais profundo no versículo 7, será aplicado por Hebreus 1:5 e depois pela tradição e a liturgia à geração eterna do verbo. Então, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É eu que te gerei como rei. É eu que te gerei como Messias. É eu que te gerei como consagrado. Lembrar que o rei é o Messias. O rei, ele é um consagrado. Se derramava óleo na cabeça do rei para consagrá-lo como Messias, como um rei. Tá? Então, aqui o próprio Deus diria, o próprio Deus decreta: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que isso tem a ver com o nosso versículo lá? Desse modo também Cristo não atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que a carta dos Hebreus está falando? O que ela está fazendo? Falando que Jesus é o próprio Filho de Deus e ele é o Filho. Então, mas o contexto não se atribui a si mesmo. O que ele está falando então, a carta aos Hebreus? Se Jesus foi chamado. É que o próprio Pai o gerou, que é o que a gente professa no credo, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. É Ele quem o fez verdadeiramente filho. É Ele quem o torna verdadeiramente sacerdote. Foi o Pai que o chamou. No caso, não sai dos homens. Não, aqui a marcha é contrária do que nós vimos em cima. Primeiro vem o chamado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá? Agora, vamos lá no versículo 6 lá de Hebreus. E agora vem o show. Né? Tá? Como diz em outra passagem: tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Então vamos lá
no enigmático capítulo 14 do livro do Gênesis. Em primeiro lugar, a gente vai para lá. Tem uma estrada aí de trabalhar esse rei chamado Melquisedeque. Que Hebreus vai fazer um monte de teologia em cima disso. Que nós não vamos em tudo, porque não daria tempo de fazer isso. Tá? Gênesis 14. Gênesis 14, para os exegetas, ele é um ente, né? Uma coisa que é meio diferente no meio do livro do Gênesis, né? Tá? É mais ou menos isso. Tá? Versículo 17. Em qualquer Bíblia vai falar aí Melquisedeque. Tá? Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Savi, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, tá? A tradição judaica e muitos padres aqui na Alta Jerusalém identificaram Salém com Jerusalém, tá? Shalom e Shalom, tá? Paz, tá? Que depois lá em Isaías Jesus vai ser chamado, o Messias, né? Vai aplicar Jesus, o príncipe da paz, tá? Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, primeiro, Salém, que é Jerusalém, tá? Ele é rei. Melquisedeque é Melech Tzedakah, no hebraico é rei da justiça, rei de justiça, tá? Mas ao mesmo tempo, esse rei era sacerdote do Deus Altíssimo. Perguntinha básica. Tem templo aqui? O templo vai ser construído por Salomão, bem depois daqui. Abraão é o que tem o chamado de Deus, não é? E esse Melquisedeque, ele é sacerdote desse mesmo Deus Altíssimo. Certo? Se você olhar aqui, não tem algo parecido. Não tem outra pessoa. Só ele é atribuído isso. Deu para entender? E a carta dos Hebreus vai trabalhar isso. Quem que é o pai de Melquisedeque, o avô? Qual a descendência dele? A ascendência, melhor dizendo. Tem? Não. Qual a descendência dele? Também não tem. É isso que você pergunta do Melquisedeque. De onde ele vem, de onde Então, ele é um rei que vem, não sabe de onde vem e não sabe a sua descendência. Mas ele é um rei que ao mesmo tempo é de Jerusalém e ele é ao mesmo tempo sacerdote. Então ele possui as duas unções. A unção como rei e ele tem a unção como sacerdote. E sacerdote seria sacerdote também para sempre? Então isso nós vamos ver depois. Aqui nós temos que nos até o texto. Hebreus vai falar isso exatamente porque não tem começo nem fim. Tá? Ele pronunciou essa bênção e ele consagra pão e vinho. Né? Aí a coisa vai se fechando. E pão e vinho é sacrifício aqui. Não é pão e vinho para comer de qualquer maneira.
É pão e vinho como sacrifício. Certo? Ele pronunciou essa bênção. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. O que ele está fazendo aqui? O que quer dizer essa frase? Ele está abençoando Abraão. Então ele é um rei, que é sacerdote, que cultua o Deus Altíssimo, e ele está dando a bênção sobre o pai Abraão, aquele que foi chamado. Quem abençoa é maior que o abençoado. Tá? Não vamos lá, mas Hebreus, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Tá? E Abraão deu o dízimo de tudo. O que é dar o dízimo? Vocês dão o dízimo na Igreja Universal? Vocês dão o dízimo na Igreja Assembleia de Deus? Por quê? A gente dá o dízimo por quê? Não, isso é Malaquias. Muito mais de... Então, mas que hora que vocês dão o dízimo? Que hora que a gente dá a oferta? Oi? Na hora das ofertas. Por quê? Não só. Por quê? Então, você, pelo teu dízimo, você reconhece que ali é o quê? Exato. Quando Abraão dá o dízimo, o que ele está fazendo? Reconhecendo que aquele é um sacrifício de pão e vinho ao Deus Altíssimo. Correto? E a carta aos Hebreus vai trabalhar isso. Ela vai falar o quê? No ventre de Abraão está a sua posteridade, que é Zará, que é a semente. E a semente de quem? No ventre dele está a semente da descendência, que vem depois Isaac, Jacó, e vem as 12 tribos. Uma das 12 tribos é quem? Levi. Levi é a tribo sacerdotal. Tradução: na pessoa de Abraão, Levi deu o dízimo, reconhecendo o sacrifício de Melquisedeque como maior do que ele próprio. Olha o exercício que a carta aos Hebreus faz. Ele reconhece que aquele sacrifício é maior. Deu para entender? Tá? E aí, vamos lá no Salmo 110. E aí a coisa se complica mais ainda. Então tem tudo isso já em Gênesis 14, que a carta aos Hebreus vai trabalhar isso. Tá? E no Salmo 110, que é onde Jesus vai citar, vamos começar desde o 1 aqui, no versículo 4, vamos começar desde o 1. Jesus vai citar isso em Mateus 22, tá? Para falar como o Messias pode vir de Davi, né? E ser maior do que Davi. E aí Jesus vai pegar isso aqui. Oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos teus como escabelo de teus pés. Senta-te à minha direita. Então ele diz, o Senhor diz ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Tradução: faça parte do meu poder. Ele lê quem? Quem que é aqui? Quem é esse segundo Senhor? O segundo Senhor é o Messias. Tá? É o Messias. Desde Sião o Senhor estendeu o seu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos.
a ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude, tá? O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Essa dignidade sacerdotal é jurada por Deus, é dita por Deus, tá? Para esse príncipe que está do lado do rei reinando, está do lado de Deus reinando, tá? E ele é ao mesmo tempo sacerdote. E tu és sacerdote, mas para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como interpretar essa frase? Oi? Difícil, porque o grande sacerdote é Jesus. Não, mas aqui nós estamos no Salmo. Pensa bem, o autor disso aqui, que Salmo também é um mistério também, o Senhor está à tua direita, ele esmaga os reis do dia da tua ira, ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga a cabeça pela imensidão da terra, a caminho ele bebe da torrente, e por isso levanta a cabeça. Amém. Mas para esse ungido, para esse Senhor sentado do lado dele, Deus falando, ele jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Por quê? Mas, assim, quem está sentado frente a Jesus para mim é o próprio Cristo. Não, então, a gente não pode fazer Não isso. pode, não devo fazer mais. Nós interpretamos assim, mas eu quero entrar na cabeça do salmista. O que o salmista está pensando? Mas então, ele quer dizer, ele não faz já uma profecia desse Não, mas ele está falando, profecia não nasce do nada. Ele está falando para algo que ele está notando ali, que ele está vendo, que ele está contemplando. Tá? Ô padre, posso dizer que nesse momento o senhor está falando que o próprio Deus chamou Melquisedeque e ungiu sacerdote rei? Mas a minha pergunta é, por que ele está falando isso para o rei Messias que está do lado dele? Porque é exemplo de Melquisedeque, ele também irá reinar. E o seu sacerdócio também será eterno. Seria isso? Então, mas por que ele está falando isso? Não, tem que ter uma coisa clara. Vamos pegar 2 Samuel 6. Não vamos ler inteiro, porque seria muito difícil. Mas vamos pegar 2 Samuel 6, versículo 18. Não, 17. Eu vou pegar um 17. 2 Samuel 6, versículo 17. Não, 2 Samuel 6, versículo 17.
Acharam? A arca do Senhor foi levada e depositada no seu lugar, na tenda que Davi tinha feito armar para recebê-la. E Davi ofereceu holocaustos na presença do Senhor, bem como sacrifício de comunhão. Então, Davi é rei e ele oferece sacrifício como quem? Como um sacerdote. Em cima disso, tu és sacerdote para sempre. Mas ele não é descendente de Arão. Oi? Não. Vamos pegar Davi. Davi ofereceu sacrifício. Ele era da tribo de Judá. Ele... Oi? Isso. Mas ele ofereceu sacrifício. E ele se torna rei. Tá? Certo? Aqui o Salmo vai dizer o quê? Que ele é sacerdote para sempre da ordem de Arão? Não. Da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é rei. Mas é sacerdote. Tá? E é sacerdote e é rei de quem? De onde? Jerusalém. Aonde que Davi governa? Em Jerusalém. Então, o que o salmista faz? Ele pega o primeiro rei lá, que é Melquisedeque, para falar o quê? Esse Messias, esse consagrado, eis que está o meu Senhor do meu Senhor. Tá? A primeira frase desse salmo aqui. Ele vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Mas vai ser. Aí vem outra palavra para complicar mais ainda a coisa. Porque se ele falasse assim, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fica claro. Jesus, nós não acabamos de ler lá que ele ofereceu holocausto? Ele não é da tribo de Levi, de Judá. Então, vamos pegar o rei lá, que ofereceu o sacrifício também. Ele é dessa ordem, certo? Não ficaria claro? Então, ele tomou a posse de Jerusalém. Ele oferece sacrifício como o antigo fez perante Abraão. Certo? Mas o que a gente faz com esse para sempre aí? E agora? O que a gente faz com esse para sempre? Esse que realmente eu não entendi. Não, aí não tem o que falar mais. Aí poderia falar o quê? A descendência dele. É que vai fazer isso. Olha. Tem. A descendência dele. Vai ficar para sempre, porque é uma promessa de Deus, tá? A descendência dele fica para sempre, e essa descendência é que vai, viu? É a sua cabeça, João. Essa descendência é que vai garantir tudo isso. Tá? A descendência não diz respeito porque foi gerado? Mas esse é o Salmo 2, né? Aqui é outro Salmo, né? Tá? Aqui é outro Salmo. Por isso que, quando a carta aos Hebreus pega isso, ela vai fazer o quê? Tá vendo? Lá estava marcado que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá está falando, é Jesus. Todas as características desse versículo
dá para ser aplicada a Jesus. Então, olha, vamos lá. Tu és. Quem que é o tu? Quem está falando tu? O Pai. Sacerdote. Ele ofereceu sacrifício pelo perdão dos pecados, aquela coisa toda. Para sempre. O que é o para sempre aplicado a Jesus? Não, ele é o ressuscitado, gente. O sacerdócio dele entra na eternidade. Tá? Nós não vamos lá. Mas quando Jesus vai subir ao céu, e tem um autor que faz toda, Padre Banhoí, que ele faz toda a análise da carta aos Hebreus, ele vai falar o quê? Jesus, quando sobe aos céus, ele abençoa. Quem que é abençoado? Então, ali no Evangelho já mostrava. Tá vendo? Vê ele como sacerdote. Tá? Então, tu és sacerdote para sempre, porque entrou na eternidade. Segunda ordem de Melquisedeque. Quais as características de Melquisedeque estão em Jesus? Rei, sacerdote, pão e vinho. Ofereceu sacrifício, e esse sacrifício era pão e vinho. E esse sacrifício era pão e vinho. Tá? E é sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconheceu esse sacerdócio dele, dando dízimo. Certo? Então, quando Hebreus faz isso, é para ficar exatamente muito claro tudo isso. Tá? Muito claro tudo isso. Deu para entender? Deus isto neona. E outra coisa aí, né? Essa ordem, né? Essa é outra palavra aí para tirar os cabelos da cabeça mesmo, né? Porque essa ordem é o quê? Causa, maneira, razão, né? De acordo com, né? De acordo com, certo? Então é algo que vem dele, tá? Segundo ordem, nem entender como falar, né? É um modelo eterno. É. Tá? Vamos lá voltar em Hebreus. Então, por isso que fala, isso daqui é o centro da coisa, né? Agora, como é esse sacrifício de Jesus? Aí que fica claro a partir do versículo 7. O qual, nos dias de sua carne, tendo oferecido, então aqui Jesus ofereceu, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, da sua obediência, da sua entrega. Qual é a palavra que vocês têm aí? A última palavra do versículo 7. Submissão. Quem mais? Tem mais? Piedade. Então você vê que essa palavra é traduzida de mil modos diferentes. De mil modos diferentes. Tá? Porque é o labeas, quer dizer, é extremamente complicadinha a coisa aí, né? Pode ser colocado também dentro da ordem, né? Piedade. Sim. Sim. Sobre que podia livrar da morte, tendo sido atendido, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, desaperfeiçoado, tornou-se autor da salvação deles por causa da sua piedade, tá? É eulabea, né? Quer dizer, essa preocupação, olha a tradução que tem dessa palavra,
circunspecção, prudência, discrição, fuga, distância prudente, reverência, veneração, reverência a Deus, temor. Então é aquela coisa de se curvar, tá? Ele foi, então esse clamor, essa lágrima, essa toda coisa é o quê? Ele se submete a Deus. Como vai estar lá em Filipenses 2? Ele foi obediente até a morte de cruz. Tá? Então essa é a razão desse sacerdote vítima se oferecer e ser acolhido por Deus. É a obediência dele que é a chave do sacrifício. Não é qualquer ordem. Não, é a ordem no sentido do mesmo jeito de. Né? Mesmo jeito de. Tá? Então vamos lá, voltando lá. Tá? Em Hebreus. Ainda que fosse filho, era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, ele, por essa submissão, se tornou sacerdote, e quem se submete a ele, recebe a salvação. Recebe a salvação. Tá? Sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sendo por Deus chamado segundo a ordem de Melquisedeque, o que a carta aos Hebreus está falando? Ele ofereceu um sacrifício de submissão plena. Tá? Isso fez com que ele fosse sacerdote na ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno. Depois aqui, gente, vai vir o capítulo 6 e o capítulo 7. Tudo é o tema. Vai explicar isso o tempo todo. Tá? Mas, para a gente encerrar aqui, tá? Ele é um mediador eficaz no interior de uma plena solidariedade histórica com a condição humana. Vamos pegar Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2,17 é o tema da carta aos Hebreus. Que aqui, nesse capítulo 5, nós desenvolvemos um pedaço da teologia da carta aos Hebreus. Tá? Apenas um pedaço. Tá? Então, Hebreus 2,17. Isso aqui a gente, com o tema, dá para ver o que está acontecendo aqui. Convinha, pois, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. O que nós acabamos de ler no 5? A mesma coisa ele se fez solidário. Tá? Para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote. Então ele assumiu, por quê? Dá para ser sacerdote sem ter carne? Não. Então ele precisou assumir a carne para ser sacerdote e para ser vítima. Porque também não tem vítima sem carne. Por isso saiu do meio do povo. Mas em primeiro lugar, antes de sair do meio do povo, ele é povo. Tá? Ele é povo. Esse sacerdote é misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Misericordioso, o que nós lemos lá no começo do capítulo 5? Ele é tirado do meio do povo para ser misericordioso. E fiel. Aí vem, quem é Jesus? Quem é Jesus? Não, quem é Jesus? Para nós, quem é Jesus? Quem? Jesus é quem? Oi? Não, eu não quero que saia da carta dos Hebreus agora. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. E ele, o que ele fez? Sendo de condição divina, ele
eis que o verbo, tá? A palavra de Deus se fez carne. Não adiantaria termos um sacerdote que fosse carne, ele fosse tirado do meio do povo, tivesse compaixão desse povo, mas ele não fosse fiel. Fiel. O que é uma pessoa fiel? Oi? Não, fiel, gente. Quem é uma pessoa fiel? Fiel a quem, em primeiro lugar? A Deus. Quem é uma pessoa fiel a Deus? Que faz tudo aquilo que é vontade de Deus. Tá? Não adiantaria ser um sacerdote misericordioso se ele não fosse fiel. E também não adiantaria ele ser Deus, ser totalmente fiel, se ele não pudesse aplicar isso a nós. Então o tema é, ele é sacerdote, oferece sacrifício pelo povo, papapá, sendo misericordioso, solidário e ligado a nós. E fiel, totalmente ligado a Deus. Esse é Jesus. O sacerdote perfeito. O único sacerdote. Aí sobressai de Melquisedeque? Sim, ele cumpre a profecia. Ele cumpre o salmo. Quem cumpre o salmo é Jesus. E ele é da descendência de Davi. Ele é um sacerdote misericordioso, porque ele tem essa solidariedade com os homens, tem compaixão, tá? E ele é um sacerdote fiel, porque ele é totalmente ligado a Deus. É. Impressionante, né? Como a visão do sacerdote com relação a Deus, ele tem um vínculo com o povo. Por quê? Para que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, para que ele não seja simplesmente um mero derrotado pelo povo, pelos acontecimentos. E é por isso que é eterno. Por isso aquele para sempre lá, ele reverbera em Jesus. Tá? Porque se não fosse para todas as atitudes de Cristo, não tivesse um vínculo com nós, ele simplesmente foi um derrotado, um destruído. Sim. Não, ele seria um derrotado se ele não tivesse entrado no céu. Ressuscitado. Tá? Interessante como é mais o sacerdote ter um vínculo com o povo, com a nação. Sim. Melquisedeque podia comparar assim, grosso modo, a Moisés, enviado por Deus, Melquisedeque. Não, ele é antes de Moisés, então, tá? Moisés é da tribo de Levi, Arão é da tribo de Levi, e Melquisedeque não fala que ele é da tribo. Melquisedeque não é descendente, ele é contemporâneo a Abraão, só que ele é sacerdote de Deus Altíssimo. Certo? Por isso é um mistério que envolve isso. Esse mistério, teve uma palavra aqui que também me confundiu bastante, foi gerado. Mas isso é o Salmo 2. Por isso vai falar da geração eterna de Jesus como Filho de Deus. Tá? Vamos pegar o Salmo. Versículo 121. Às vezes a gente passa por cima, a gente não vê a profundidade no negócio desse. Né? E aqui eu estou indo por cima, viu? Então vai pegar a carta aos Hebreus, porque esse é o tema dela, é o tempo inteiro em cima disso. Tá? O capítulo 1 vai falar da geração eterna do Verbo, o capítulo 2 vai falar, ele não é anjo, ele teve que assumir a filialidade de Abraão para ser sacerdote. Então a carta é um gênio quem fez isso aqui. Ele realmente constrói uma teologia, ele vai amarrando tudo para realmente desembocar. Tá? Mas não é. Isso desde Santo Agostinho falava que era Paulo, mas hoje em dia é tranquilo que não é. Tá? Porque não tem o estilo. Tem pontes, isso não pode falar. Tem pontes com a teologia paulina.
Mas não é São Paulo. Mas, padre, vendo tudo isso, como é que várias teologias por aí, eles não adentram dentro do próprio mistério? Porque não quer? Ou eles se fecham a esse tipo de acontecimento? Porque fica na periferia do processo. Fica dando importância para coisa secundária. Tá? Isso aqui é o centro. Não mergulha, né? Não sai daquilo. Fica numa coisa periférica. Fica discutindo sexo de anjo. Porque se a gente for parar para pensar, a palavra de Deus ela tem um mistério muito profundo além daquele. Então, mas olha o que nós fizemos aqui. Só pegar essa linha de Melquisedeque, vai dar um estudo e mais estudo em cima disso. Aí nós estamos falando de texto que é completamente diferente à época deles, né? Certo? Acho que é difícil a missa que não cita Melquisedeque. Não, ordenação sacerdotal. O canto para padre é esse, né? Agora espero que eles tenham consciência do que estão cantando. Né? Aí já é outra coisa. Aí Ministério de Música já é outro problema. Vamos lá. Tendo praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos por mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a oração que o Filho encarnado nos ensinou para nos dirigirmos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.